Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao QAB. Hoje nós iremos iniciar a aula sobre formas estatais. Na verdade, vamos continuar. Hoje eu lançarei dois vídeos, já que segunda-feira não deu para não achei quem editasse os vídeos lá do estoicismo que eu falei. Eu vou ter que lançar ele hoje junto com esse vídeo aqui. Enfim, vamos começar o assunto de hoje falando das formas estatais. Na primeira, a gente falou sobre o sistema teocrático, a polis, civitas romanas e outras formas da antiguidade. A forma de Estado na antiguidade. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo. O modelo do cristianismo, que também dentro do direito ficou conhecido como direito canônico. A gente estuda direito canônico lá nas aulas de história do direito. Que foi tipo o seguinte: os bárbaros invadiram lá, Roma caiu, e se não fosse pela igreja, principalmente o direito romano teria acabado ali. Só que a igreja, ela, mesmo que tenha sido para si mesmo, ela conseguiu guardar todo o direito romano e criou seu próprio direito, que é aquilo que a gente estuda como direito canônico. Então isso é uma breve introdução do que aconteceu e qual foi a importância nessa época do cristianismo em si. Então vamos lá. O cristianismo, base da aspiração à universalidade, isto é, a ideia de Estado universal, fundado na pretensão de que toda a humanidade se tornasse cristã. Dois fatores, porém, influentes desses planos a saber: multiplicidade de centros de poder e recusa do imperador em submeter-se à autoridade da igreja. Vamos falar sobre esses dois tópicos. Como eu falei anteriormente, existiam mini-polis. Tinha muitas regiões que tinham seus próprios cidades-estados. Então era uma dificuldade de centralizar todo, porque era praticamente descentralizado. Aí, para juntar esse poder, trazer uma ideia de universalidade só através de uma religião. Tanto que os últimos imperadores de Roma começaram a perceber isso, que um império tão grande ele iria ruir se não tivesse uma universalidade das coisas. Aí foi aí que eles foram e adotaram o cristianismo, porque geralmente era uma bagunça. Roma, tipo, como eles expandiram muito, não tinha como conseguirem impor a religião deles lá para o povo. Geralmente o povo conquistado tinha suas próprias religiões. Aí eles faziam sincretismos lá, adoidado, para tentar fazer um malabarismo lá para todo mundo gostar, mas não tava dando tão certo, entendeu? Então tem todos esses problemas aqui, como ele disse aqui. E também existiam autoridades que não gostavam desse poder que estava crescendo, mas só que isso foi crescendo até chegar à Idade Média. Ou seja, o cristianismo conseguiu ser universal naquela época, até a chegada do Lutero, ok? Então vamos falar sobre as próximas aqui, que tinham também as invasões bárbaras, que eu acabei de falar um pouquinho. Elas propiciaram profundas transformações na ordem estabelecida, sendo que os povos invasores estimularam as regiões invadidas a se afirmar comunidades políticas independentes. Percebe-se, pois, que no medievo a ordem era bastante precária, pelo abandono de padrões tradicionais, constante situação de guerra e indefinição de fronteiras políticas. Isso aqui foi também um fator muito importante para a dissolução da polis também. Então a gente pode ver que existiram vários fatores que fizeram com que os estados eles se caminhassem a algo mais universal, vamos dizer assim. Tem vários fatores que foram acontecendo. Vamos para o próximo. O feudalismo desenvolve-se sobre um sistema administrativo e uma organização militar estreitamente ligada à situação patrimonial. Isso aqui é basicamente o seguinte: começou a surgir muita gente que era dona de terra e era dona de exércitos. O feudalismo não é nada mais do que isso, cara. Era um cara que tinha dinheiro e tinha poder e tinha terras. Aí, como ele tinha terras, ele poderia botar você lá. Ou se ele fosse mais forte do que você, aí você poderia servir esse cara, por exemplo. Pode ser por terras, por poder militar, por alianças. Então o feudalismo ele é marcado por essa questão. É um sistema de administração com organização militar, como o próprio livro diz. Ocorre principalmente os três institutos jurídicos: a vassalagem, os proprietários menos poderosos a serviço do senhor feudal em troca de proteção, que é o que eu acabei de falar, às vezes nem por proteção, mas também por interesses. Benefício:
contrato entre o senhor feudal e o chefe de família que não tivesse patrimônio, sendo que o servo recebia uma porção de terras para o cultivo que era tratado como parte inseparável da gleba. Então vocês estão vendo que existiam muitos interesses além do próprio de vassalagem. E nós temos o terceiro, imunidade, isenção de tributos às terras sujeitas ao benefício. Ou seja, era um jogo de interesses também. Não era apenas a vassalagem, mas existiam também interesses lá em ser vassalo de alguém. Aí existiam lá, aí nessa época aqui a gente vai ver várias coisas lá. Várias putaria de duque, barão, caralho a quatro, mano. Mas isso não é importante nem falar aqui. Vamos só falar do que foi acontecendo, que é mais importante do que a divisão de títulos. Foi se iniciando a ideia de mercado nessa época aí, começou aos caras ficar mais fodido do que os bichos lá vassalos. A ideia foi essa que estava acontecendo. Diferentemente da produção agrícola feudal, tendencialmente estável, a produção artesanal e a manufatureira para ser levada ao mercado tinha rendimentos variáveis, o que gerava em consequência inovação social. O que ele está falando aqui? Ele está falando em mercado. Aqui foi o início da burguesia. O início do movimento da burguesia veio através dessa renda variável. Isso aqui tem muito a ver com trader também. Investimento. Os caras não estavam mais pensando em renda fixa, que é a produção agrícola, e eles pensavam agora em renda variável, que era a questão de investir nas coisas. Isso aqui mudou a ideia do negócio. Tanto que é que os burgueses eles ficaram extremamente fortes, e às vezes até mais fortes do que os próprios vassalos, cara. Do que os próprios vassalos, ou do que os próprios senhores feudais. Então foi isso que foi acontecendo, que estava destruindo a época do feudalismo, porque os caras estavam ficando muito fortes. Os pequenos reinos constituídos depois da queda do Império Romano deram lugar a algumas cidades maiores e mais estáveis. A Florença, a unidade política de Castela e Aragão e os reinos de Inglaterra e França, para citar aqui as monarquias absolutas da modernidade. Vamos lá, vamos fazer uma amarração do que estava acontecendo aqui. Enquanto o mercado ele estava crescendo, existiam movimentos que estavam criando reis. No mesmo momento que o modelo do feudalismo ele estava caindo para monarquias absolutistas, estava crescendo a burguesia, estava se iniciando esse projeto, mas de uma forma muito pequena ainda. Estavam caminhando ainda. Por isso que deu tempo de existir monarquias absolutistas, porque não estava ainda. Os caras não. É aquela coisa, os caras não sabiam o que eles iam fazer, só estavam fazendo. Aí aqui tem os primeiros estados mesmo modernos, que são Florença, Castela e Aragão e a Inglaterra e França. Foram os primeiros estados modernos. Aqui a gente já tem uma ideia mais sólida de estado. Mas voltando aqui, vamos falar sobre mais algumas coisas sobre o período, sobre todo esse período até chegar ao absolutismo, tá ok? O que se tinha nessa época? Tanto quando começou lá o cristianismo a crescer, até o final, quando chegou as monarquias absolutistas. Nós vamos ver uma instabilidade política, econômica e social, um choque entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual, a fragmentação do poder mediante a infinita multiplicação de centros internos de poder político, distribuídos entre os nobres, bispos, universidades, reinos e corporações, que isso aconteceu realmente, sistema jurídico consuetudinário, que era o costume, embasado em regalias nobiliárquicas, que são os nomes lá, aquelas porra, relações de dependência pessoal e hierarquia de privilégios. O modo de produção feudal se espalhou por toda a Europa. Então, até o fim do feudalismo era desse jeito. Aí chegamos no fim, quando eles se uniram e formaram um Estado único. A ideia de Estado único seria o auge, teria o seu auge nos estados modernos que aconteceram nessa época aqui, no fim do feudalismo, no fim do Império Romano, lá, que vieram cidades maiores do que cidades e estados. É tipo uma fusão de cidades e estados começaram a surgir.
E por hoje é só. Vamos ficar só aqui. Chegamos ao estado moderno, para dizer. E na próxima a gente vai continuar aqui falando sobre a Espanha e sobre o resto aqui essa pequena parte aqui. E até a próxima aí, galera. Valeu.